Queridos amigos, estamos aqui reunidos, Marcelo Orsini e eu, para mais um episódio da série O Consolador. Estamos, a convite do Grupo de Fraternidade Espírita Irmã Sheila, abordando todas as respostas que Emmanuel deu pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Hoje vamos continuar com perguntas sobre filosofia, mais especificamente sobre cultura, no item razão. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Otávio. Vamos começar com a questão 197. Como se observa no plano espiritual o patrimônio da cultura terrestre? Muito interessante a pergunta. Vamos ver o que Emmanuel nos esclarece. Ele começa dizendo o seguinte: todas as expressões da cultura humana são apreciadas na esfera invisível como um repositório sagrado de esforços do homem planetário em seus labores contínuos e respeitáveis. Então, ele começa com muito respeito, né, dizendo que todo esforço humano aqui na Terra é respeitável, é sagrado, né? É apoiado, é bem visto pelos espíritos. Aí ele continua: todavia, é preciso esclarecer que neste outro lado da vida, a vossa posição cultural é considerada como processo, não como fim, porquanto este reside na perfeita sabedoria, síntese gloriosa da alma que se edificou a si mesma através de todas as oportunidades de trabalho e de estudo da existência material. Então, agora, nesse segundo trecho da resposta, ele começa a nos dar um senso de realidade, né? Dizendo assim, que no plano espiritual, eles enxergam, os espíritos imortais veem a nossa cultura como um processo, não como um fim em si mesmo. Porque reconhece que esse nosso esforço é muito mais um exercício de aprendizado dentro de uma lei divina de progresso do que propriamente o desvendar de verdades absolutas, né, que não são do planeta Terra. E aí ele continua: entre a cultura terrestre e a sabedoria do espírito, há singular diferença que é preciso considerar. Então, é um convite implícito à nossa humildade, né? Ainda muitas vezes rara, entre aqueles que buscam a ilustração, né? Fazer um mestrado, um doutorado, estudar, publicar livros. Quase sempre a gente envereda pelo campo do orgulho, da vaidade, e ele está mostrando aqui que esse esforço humano, embora respeitável, é muito pobre comparado às coisas do espírito imortal. E aí ele conclui dizendo assim: a primeira, ou seja, a cultura terrestre, se modifica todos os dias e varia de concepção nos indivíduos que se constituem seus expositores, dentro das mais evidentes características de instabilidade. Então, muitas vezes, um cientista, um doutor, né, um médico, um jurista, que se acha, né, não sabe que talvez 50, 100 anos depois, aquilo que ele acreditava como uma verdade vai se mostrar uma inverdade, ou pelo menos uma verdade parcial. E assim, o que caracteriza as conquistas da cultura humana, diz Emmanuel, é a instabilidade. E instabilidade nos indica o quê? Imperfeição, né? Porque o que é perfeito é estável. A segunda, ou seja, a sabedoria do espírito, porém, é o conhecimento divino, puro e inalienável, que a alma vai armazenando no seu caminho em marcha para a vida imortal. Então, as verdades eternas só são alcançáveis no plano do espírito. Pouco a pouco, a gente vai acumulando essas aquisições, e uma das melhores maneiras de
evoluirmos nesse campo é através da humildade, né? Porque o vaidoso se fecha para o aprendizado. E aí, na questão 198, Marcelo, eles continuam perguntando para Emmanuel o seguinte: pode o racionalismo garantir a linha de evolução da Terra? Bem, o que é o racionalismo? O racionalismo é toda doutrina que se vale da razão para explicar a realidade ou para obter conhecimento. Emmanuel nos informa que, para si só, o racionalismo não pode efetuar esse esforço grandioso, garantir a linha de evolução da Terra. Mesmo porque todos os centros de cultura terrestre têm abusado largamente deste conceito. Nos seus excessos, observamos uma venerável civilização condenada a amarguradas ruínas. Nós entendemos aqui que ele se referiu à civilização grega, onde inclusive Paulo de Tarso, em sua missão de universalização do cristianismo, fez muitas pregações nas regiões gregas e não foi levado a sério, justamente pela falta de um outro quesito além da razão, que Emmanuel vai explicar. Ele prossegue: a razão sem o sentimento é fria e implacável, como os números. E os números podem ser fatores de observação e catalogação da atividade, mas nunca criaram a vida. A razão é uma base indispensável, mas só o sentimento cria e edifica. É por esse motivo que as conquistas do humanismo jamais poderão desaparecer nos processos evolutivos da humanidade. E o que é humanismo? Humanismo é a designação das doutrinas que afirmam estar o homem e a condição humana acima de todas as coisas. Então, quando o sentimento não é levado em conta em um determinado processo, nós temos aí objetos frios que não impulsionam a evolução humana, não impulsionam as conquistas humanas. É por isso, talvez, um dos motivos que muitas pessoas ligadas ao racionalismo científico, por exemplo, recusam-se, porque o pensamento tem que vir através mesmo do sentimento, a presença de Deus. A hipótese da existência de Deus é descartada. Então, tudo é visto através destas questões que são mais cartesianas e, por isso, não supõem esses processos mais abstratos, mas que embelezam a vida, que nos dão esperança, que nos dão perspectivas futuras, como é o uso do sentimento, o uso do pensamento religioso, o uso da noção de Deus. Tudo isso dentro de nós é muito importante. E aí, Gustavo, a questão 199 é a seguinte: poderá a razão dispensar a fé? De certa maneira, o Emmanuel já respondeu isso na questão que o Marcelo acabou de explicar. Mas é um tema tão importante, lá em 1940 e hoje ainda, que ele vai aprofundar agora. Ele diz assim: a razão humana é ainda muito frágil e não poderá dispensar a cooperação da fé que a ilumina para a solução dos grandes e sagrados problemas da vida. Então, aqui ele grifa, né, que a nossa razão é muito frágil. E isso é muito importante porque o próprio surgimento da doutrina espírita, a partir de 1857, é uma resposta divina, porque como a ciência tinha evoluído muito, né, em meados do século XIX, as pessoas estavam dispensando a fé, né? Entronizando a razão, matando Deus. Olha o nível do absurdo, né? Então aqui Emmanuel está dizendo, olha, a razão humana
é extremamente frágil. Ela, sem a fé, nos conduz para o abismo. E o século XX mostrou isso, né? Na própria época da publicação do livro Consolador, estávamos ali mergulhados em guerras, exterminando milhões de criaturas. Então ele continua: em virtude da separação de ambas, da razão, né, e da fé, nas estradas da vida, é que observamos o homem terrestre no desfiladeiro terrível da miséria e da destruição. Guerras, egoísmo, fome, né, exploração, é exatamente fruto dessa razão sem a iluminação da fé. Pela insânia da razão, parece contraditório, né? Como é que uma razão pode ser insana? Justamente porque lhe falta a asa do sentimento, da fé. Então, pela insânia da razão, sem a luz divina da fé, a força faz as suas derradeiras tentativas para assenhorar-se de todas as conquistas do mundo. Então, aqui tem uma boa notícia subentendida, né? Emmanuel fala assim, derradeiras tentativas, né? As últimas tentativas. Como que a nos dizer que neste terceiro milênio, né, pós-Jesus, cada vez mais a fé vai iluminar a razão e pouco a pouco nós vamos nos libertando das guerras, do egoísmo, da exploração, da fome, etc. Falastes demasiadamente de razão e permaneceis na guerra da destruição, onde só perambulam miseráveis vencidos. Olha que interessante, Emmanuel está dizendo, como admitir a guerra? A guerra é irracional, porque todos perdem numa guerra, né? E temos aí dezenas de exemplos, inclusive de guerras atuais, para nos mostrar isso. Então, do ponto de vista da racionalidade, iluminada pela fé, a guerra é um absurdo, é o cúmulo, né, da incoerência. Revelastes as mais elevadas demonstrações de inteligência, mas mobilizais todo o conhecimento para o morticínio sem piedade. Então, grandes inteligências da engenharia, da biologia, às vezes estão sendo usadas para construir armas de destruição em massa. Grandes inteligências da economia, da administração, estão desenvolvendo teorias e métodos para explorar os mais fracos. Então, o uso da força iluminada pelo egoísmo e não a razão iluminada pela fé. E aí ele conclui, pretendestes haver solucionado os problemas sociais, intensificando a construção das cadeias e dos prostíbulos. Esse progresso é o da razão sem a fé, onde os homens se perdem em luta, inglória e sem fim. Então ele nos mostra que esse processo da razão sem a fé, ele é inglorioso e sem fim, ou seja, ele nunca vai nos levar para o bem, para a evolução, para a paz, e ele não tem fim. Enquanto a gente não acrescentar a fé nesse processo, ficaremos, né, como um cachorro ali, correndo atrás do rabo. Mas qual a boa notícia? É que desde o século XIX, a doutrina espírita veio para reconciliar a fé e a razão. Muitos até hoje entendem como se a fé e a razão fossem assim, duas faces da moeda, mas inconciliáveis, né? Se eu sou um homem de fé, eu sou irracional. E se eu sou um homem das letras, da racionalidade, da ciência, eu não posso ter fé. Como se a fé fosse o campo do misticismo, né? Da ausência da racionalidade. E o Espiritismo nos mostra que é perfeitamente conciliável a fé raciocinada. Na questão 200, Marcelo, perguntam para Emmanuel o seguinte, onde localizar a origem dos desvios da razão humana?
Ou seja, em que ponto que a razão descolou da fé? Talvez pudesse ser essa a interpretação da pergunta, até sedimentada na explicação que o Otávio acabou de nos deixar. Então, Emmanuel explica que a origem desse desequilíbrio reside na defecção do sacerdócio, ou seja, na deserção do sacerdócio, nas várias igrejas que se fundaram nas concepções do cristianismo, ocultando a verdade para que prevalecessem os interesses econômicos de seus transviados expositores. As seitas religiosas operaram o desvirtuamento da fé, fixando a sua atividade por absoluta ausência de colaboração com o raciocínio no caminho infinito de conquistas da vida. Então aí entrou o tal descolamento que o Otávio acabou de mencionar. Interesses outros, interesses materialistas, interesses econômicos, fizeram com que muitos líderes de seitas religiosas promovessem essa divisão, essa separação, a inadmissão de que fé, sentimento, religião pode caminhar junto com a razão, com o raciocínio, com a ciência. Então isso foi a origem desse desvirtuamento referido pelo Emmanuel, fez questão de destacar isso nessa resposta, porque é muito importante esse processo de colaboração e não de negação, onde um nega a existência do outro, onde um dispensa o outro. Portanto, aí vem a importância cada vez maior do uso do racionalismo com o uso também do sentimentalismo, porque são duas esferas que devem se unir em uma só para promover essa movimentação pelo campo evolutivo da vida. Otávio, na questão 201, Emmanuel questiona o seguinte: no quadro dos valores racionais, ciência e filosofia se integram mutuamente, objetivando as realizações do espírito? Emmanuel vai nos dar uma resposta até mesmo poética. Ele diz assim: ambas se completam no campo das atividades do mundo como dois grandes rios que, servindo a regiões diversas, na esfera da produção indispensável à manutenção da vida, se reúnem em determinado ponto do caminho para desaguarem juntos no mesmo oceano, que é o da sabedoria. Então, uma resposta de espírito superior, né? Que tem um poder de síntese e que, num parágrafo, nos dá uma resposta tão bonita e tão profunda. Então, ele vai dizer que filosofia e ciência são dois grandes rios que se encontram na sabedoria. Essa sabedoria, obviamente que ela é divina, né? Ela ainda é inalcançável para nós, espíritos imperfeitos, estagiando num planeta como a Terra, ainda de expiações e provas. Por outro lado, Emmanuel enaltece a ciência e a filosofia, falando que são indispensáveis à manutenção da vida na Terra, evidentemente. Porque é claro que a sabedoria, que congrega as verdades eternas, não depende da ciência e da filosofia humanas. Mas, então, ao mesmo tempo que ele respeita e valoriza a ciência e a filosofia, e por isso esse livro é dividido em 3 partes: ciência, filosofia e religião. E não é por acaso que ele deixa a religião por último, né? Como alguém que está construindo um edifício. Então ele vai dizer que estes 2 rios, da filosofia e da ciência, que vão nos levando ao longo dos milênios sucessivos a descortinar as verdades da sabedoria. Uma resposta muito profunda, né, que merece que a gente continue pensando sobre ela. Aí na questão 202, Marcelo, perguntam assim para Emmanuel: no problema da investigação,
há limites para a aplicação dos métodos racionalistas? Bom, os racionalistas são aqueles que defendem que, além de organizar, a mente também armazena e atribui significado às informações que já foram adquiridas. É também tese do racionalismo a ideia de que os conhecimentos de propriedade dos seres humanos são parte de uma dedução lógica somada à argumentação e análise de informações. Então, tudo está no campo da mente, do raciocínio, da razão e do conhecimento. Emmanuel diz que existem esses limites nos problemas de investigação, para a aplicação dos métodos racionalistas, não só para a aplicação, como também para a observação. Limites esses que são condicionados pelas forças espirituais que presidem a evolução planetária, atendendo à conveniência e ao estado de progresso moral das criaturas. Então nós vemos aí claramente, pela informação de Emmanuel, que esses limites que estão colocados para a humanidade, eles são, de certa forma, controlados pelos espíritos, pelas forças espirituais, que estão aos poucos condicionando a evolução do planeta. Emmanuel prossegue dizendo assim: é por esse motivo que os limites das aplicações e das análises chamadas positivas, quer dizer, racionais, sempre acompanham e seguirão sempre o curso da evolução espiritual das entidades encarnadas da Terra. Ou seja, esses limites impostos para as aplicações dos métodos de investigação, eles serão condicionados pelos espíritos às necessidades evolutivas de acordo com o estágio que se encontra as criaturas encarnadas no planeta Terra. Então, por mais que as forças científicas dos seres humanos que estão vivendo no planeta façam ou alcancem progressos maravilhosos, nós temos a garantia de que há por detrás um processo espiritual controlado por entidades, missionários divinos que estão aqui na Terra, nos acompanhando, nos guiando e tratando de colocar adiante de nós essas questões espirituais que vão, de certa forma, fortalecer e induzir a evolução do planeta, porque, como nós estamos vendo, não basta apenas o uso do racionalismo, é também preciso o uso do sentimento. Aí, Otávio, a questão 203 é a seguinte: como apreciar os racionalistas que se orgulham de suas realizações terrestres, nas quais pretendem encontrar valores finais e definitivos? Quase sempre os que se orgulham de alguma coisa caem no egoísmo isolacionista que os separa do plano universal. Então, primeiro, Emmanuel está dizendo assim: se está se orgulhando, já está no mau caminho, porque o orgulho vai nos levar para o egoísmo isolacionista. E qual que é o problema disso para o orgulhoso? É que ele se desconecta da caixa d'água da sabedoria divina. É o caminho para o abismo, né? Que muitas vezes o orgulhoso se torna cego e vai ter que descobrir isso com a dor e com o sofrimento. E aí ele continua: os que amam o seu esforço nas realizações alheias ou a continuidade sagrada das obras dos outros na sua atividade própria, jamais conservam pretensões descabidas e nunca restringem sua esfera de evolução, porquanto as energias profundas da espiritualidade lhe santificam os esforços sinceros, conduzindo-os aos grandes feitos através dos elevados caminhos da inspiração. Então, essa segunda parte, ela é fundamental.
a gente pensar sobre ela. E Emmanuel ilustrou muito bem isso aqui quando ele escreveu, por exemplo, o livro A Caminho da Luz, pela psicografia de Chico Xavier, mostrando os bastidores, né, do plano espiritual na história da humanidade. Então, Emmanuel, quando escreve A Caminho da Luz, não estava querendo fazer um tratado de história, revisitar a história do planeta Terra, da civilização. Ele vai dizer, olha, eu estou mostrando a influência do plano espiritual nos acontecimentos históricos do planeta. Assim como no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, também é um exercício semelhante por Humberto de Campos, mostrando isso na história do Brasil, né? Ambos de psicografia de Francisco Cândido Xavier. E eu me lembrei desses dois livros para ilustrar, porque o que Emmanuel acabou de deixar claro é que não existe trabalho individualista. Nós, quando nos esforçamos de boa vontade, com boas intenções, a espiritualidade e até mesmo outros encarnados se unem numa obra que é sempre trabalho em equipe, é sempre coletiva. Então, o cientista vaidoso, orgulhoso, vai achar que, nossa, eu descobri a cura para tal doença. Ora, o seu orgulho não o deixa perceber que antes dele tiveram séculos de pesquisas científicas para que ele chegasse naquele ponto e desse a sua nota musical no concerto da ciência. Então, Emmanuel está dizendo que quando a gente tem humildade, nós nos abrimos para a inspiração e conectados com esse oceano da sabedoria divina, Deus vai nos usar para promover algum tipo de progresso no campo da ciência, da religião, da filosofia, da música, etc. Então, é um alerta muito interessante e, com isso, nós fechamos este episódio. Paz e alegria.